Olá, eu sou o Vinícius do Portal da Cidade e eu estou aqui com o Marcelo Muniz. O Marcelo, que é o nosso parceiro aqui do Portal da Cidade, nosso colunista, e possui mais de 44 anos como servidor público, sendo 33 deles como delegado de polícia. Marcelo, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas aqui para você ao nosso papo do Portal da Cidade e já queria começar aqui com uma pergunta. Você não é nascido em Lins, mas foi a cidade onde você montou toda a sua carreira profissional, construiu sua vida. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história na cidade. Boa tarde, Vinícius. Para nós que é uma satisfação, além de colunista aqui do portal, a gente está participando dessa entrevista hoje aqui. Mas realmente eu não sou nascido na cidade de Lins, mas meus pais já eram moradores da cidade de Lins e vieram para Lins como professores. Então, meus dois irmãos mais velhos, nascidos antes de mim, são naturais de Lins, e os dois mais novos também, faz parte de uma família de 5 filhos. Então eu só nasci em São Carlos porque meus pais eram oriundos da cidade de São Carlos. E eu nasci nas férias, já no mês de janeiro. Então, quando minha mãe foi para São Carlos passar as festividades de final de ano, a família insistiu para que ela tivesse a criança lá. Eu acabei nascendo em São Carlos, mas vim para Lins já com 1 mês e pouco de vida só, né? E estamos lá, não, às vezes um pouco distante ali, algum tempo que eu fiquei na cidade de Guarantã, por exemplo, né, morei, mas nunca me desvinculei da cidade de Lins, né? Minhas atividades sempre se voltaram para a cidade de Lins. E realmente, você tem razão, né? Quando você diz que a gente viveu a maior parte da vida em Lins, né? E também todos os nossos relacionamentos de vida, de manutenção das coisas, sempre foram também na cidade de Lins. Então eu posso afirmar que a gente convive ali durante esses 60 anos, né, que eu tenho de vida. E graças a Deus é uma cidade que nos acolheu, acolheu a nossa família quando os meus pais chegaram em Lins. E nós não abrimos mãos de continuar residindo naquela cidade, nessa cidade maravilhosa, né? Que a gente tem, que a gente convive, tem as nossas amizades, tem os nossos momentos difíceis também, né? Mas que graças a Deus a gente só tem orgulho e satisfação de morarmos em Nice e nos dedicarmos a essa cidade. Perfeito, Marcelo. Como eu comentei no início, você possui 33 anos como delegado de polícia. Eu queria que você contasse para o pessoal como foi a sua motivação para entrar nessa área e como foi a sua atuação. Sim, Vinícius, eu só a título de curiosidade mesmo, né? Comecei a trabalhar aos 15 anos de idade em cartório. Nessa época meu pai já tinha se tornado magistrado, era juiz de direito em Lins. E ele, então, carinhosamente, um dia ele chegou para nós, para mim e para meu irmão mais velho, Luiz Fernando, que infelizmente já faleceu, mas ele disse assim: Olha, eu arrumei um trabalho para vocês, para tirar vocês da rua, né? A gente morava ali na Vila Alta, na cidade de Lins, na época que o bairro era um bairro novo. Então a gente brincava muito na rua, né? Vivia andando de bicicleta, jogando bola e brincando com os amigos do bairro, né? E meu pai, preocupado com essa situação, então ele arrumou um trabalho para nós, para mim e para meu irmão, e fez com que a gente começasse a trabalhar. Eu já com 15 anos de idade, eu já trabalhava, né? E depois disso, eu permaneci 11 anos no Poder Judiciário, trabalhando em cartório, no fórum, né? E a questão, eu fazia audiência do lado do juiz. A área criminal era a de maior volume de audiências. E isso acabou despertando essa curiosidade, esse interesse. E quando eu decidi estudar para um concurso público, eu optei pela carreira de delegado de polícia. E trabalhei no fórum até o ano de 1991. Em setembro de 91, eu fui aprovado no concurso para delegado. Então, assumi a carreira, fui para São Paulo, fiz a academia de polícia, trabalhei acho que 8 meses em São Paulo. E depois nós retornamos para a região de Lins já, diretamente. E dali começou toda essa atividade profissional nossa aí, como você disse, né? Dos 33 anos como delegado de polícia já. Tive a oportunidade de começar minha carreira aqui na região, trabalhando na cidade de Guarantã por 9 anos, mas nunca se desligando de Lins, né? A nossa região sempre, os delegados sempre fizeram os plantões em Lins, né? Então a gente tinha um convívio muito intenso em razão disso tudo. E depois, daí eu saí, quando eu vim de Guarantã
para a Lins em 2001. Fiquei 7 anos na parte de entorpecentes, na delegacia de entorpecentes, né, que foi um trabalho profícuo também, graças a Deus. É um trabalho muito extenso. E a colaboração da população foi fundamental para que a gente tivesse a oportunidade de obter sucesso nesse trabalho, né? E depois eu trabalhei no segundo distrito como delegado adjunto, fui diretor da Ciretran, eu acabei ingressando na assistência da delegacia seccional e ali também tive algumas atividades, né? Na parte do setor de finanças, na parte de corregedoria, né? Então a gente foi adquirindo uma experiência e desenvolvendo essas atividades. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, Vinícius, e a gente nessa preliminar que a gente estava conversando aqui, né? Eu acho que o mais importante disso é a forma como, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de desenvolver esse trabalho, né? Acho que a humanização no contato com o público, há uma questão na polícia que muitas vezes as pessoas chegam na delegacia com um parente que tem, infelizmente, uma situação que às vezes vai ser envolvido num auto de prisão em flagrante, alguma coisa, e a gente precisa distinguir a questão da pessoa que se envolveu na prática de um crime, efetivamente, e a possibilidade de como atender os familiares dessa pessoa, né? A legislação brasileira, né, Vinícius? Ela diz que a pena não pode passar da pessoa do autor do crime. Então, a família não pode ser punida duas vezes, né? Sim. Com a questão da prisão de um parente, de uma pessoa próxima, às vezes, né? E depois também ter um atendimento que não seja condizente com essa situação. Então, acho que isso é o mais importante a conquista que a gente teve durante esse tempo. Acho que é isso, né? Para você atender bem uma pessoa, você precisa compreender o que ela deseja, né? Então, às vezes, você conversando, prestando um atendimento que seja mais próximo, com o objetivo de compreender efetivamente a situação, isso facilita tanto o trabalho de quem está atuando como profissional, como também aquelas pessoas que estão ali buscando um amparo ao seu familiar. Num momento difícil, né? Sem dúvida, né, Vinícius? Na verdade, a gente tem que, como você disse, num momento difícil, né? Às vezes as pessoas não também estão ali nervosas, preocupadas, né, com o que está acontecendo, procurando entender toda aquela situação. Então a gente que tem essa prática, essa experiência há um pouco mais de tempo, a gente tem essa oportunidade de conduzir isso de uma maneira que seja menos traumático para todo mundo, né? E acho que esse é o maior ganho que a população pode ter, é receber um atendimento humanizado, é receber um atendimento com empatia, né? Você precisa se colocar no lugar dos outros também, né? E não só interpretar de uma maneira fria toda essa questão. Perfeito, Marcelo. Agora, para caminhar para o nosso encerramento, eu gostaria de mudar um pouco de assunto e Pois não. saber qual a sua visão sobre o mercado econômico de Lins, o cenário econômico de Lins atualmente. Olha, Lins é uma cidade que ela sem dúvida nenhuma, muito bem localizada, né? É na confluência das rodovias Marechal Rondon com a BR-153, né? Tem bastante atividade industrial na nossa cidade, né? Mas uma coisa que a gente sente, que eu acho que é muito importante também se falar, né? É a questão da falta de oportunidade para que os jovens de Lins permaneçam na cidade, né? Acho que a gente precisa ter um incentivo efetivamente nessa questão da geração de empregos, das oportunidades. Lins já foi conhecida como uma cidade, era denominada a cidade das escolas, né? E a gente via o fluxo de jovens, o fluxo de pessoas que vinham do Brasil inteiro, às vezes, né? Cursar as faculdades que haviam em Lins, que até hoje existem algumas delas, né? Mas a gente tem que pensar na geração atual e no futuro da nossa cidade, né? Já há um compromisso do Ministério da Educação da instalação de uma faculdade nova em Lins, que seria uma faculdade de medicina. Isso com certeza vai ser um marco para a nossa cidade e para o desenvolvimento da nossa economia também. Mas a cidade tem que aproveitar essas oportunidades, né?
fazer um trabalho sério nesse sentido, de que os jovens possam permanecer na cidade, que eles não precisem sair de lá. E falo isso também, Vinícius, nesse aspecto, porque, infelizmente, eu digo infelizmente nesse sentido, né? Meus dois filhos hoje estão fora de Lins, né? A minha filha mais velha, Beatriz, com 25 anos de idade já, vai completar os 25 anos de idade, há 9 anos ela já reside fora. E o Tomás, com 23, há 8 anos reside fora de Lins. Ela mora em São Paulo e o Tomás em Ribeirão. E foram atrás de uma formação melhor dos estudos, né? E buscando realmente uma posição de futuro, uma consolidação de uma carreira. E isso que a gente sonha, que a NINS possa proporcionar isso para os jovens da nossa cidade, né? Então, acho que essa questão de buscar essa formação de excelência, né? E também a questão da geração de empregos, eu acho que são fundamentais para a nossa cidade. Mas a gente fica feliz de ver quais são as nossas perspectivas em Lins, e eu tenho certeza que a coragem da população e a efetividade do trabalho da mão de obra linense, ela é uma questão indiscutível, é uma questão que nós temos que elogiar realmente a disposição da população de Lins em fazer o melhor pela cidade. Então é isso que a gente deseja, né? Como linense não de nascimento, mas de coração, né? É isso que a gente deseja para a cidade de Lins. Legal, Marcelo. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo e com isso encerrar a nossa entrevista. E sempre deixar as portas abertas, sempre que quiser vir falar com a gente, dar uma entrevista, só chamar que a gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado, Vinícius. Eu já tenho que agradecer novamente também, né, a sua disposição de estarmos aqui hoje e também o fato de ter me tornado colunista aqui do portal, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma forma da gente continuar auxiliando e ajudando também a população de uma maneira em geral. Muito obrigado. Quem fica agradecido com tudo isso sou eu. Perfeito, Marcelo. Então é isso, pessoal. Para mais bate-papos e entrevistas como essa, siga o Portal da Cidade Lins em todas as redes sociais.